Boa tarde, terceira série. Vamos para a nossa aula de hoje. Revisional, página 16, para realizarmos os exercícios sobre mudança de temperatura, que nós vimos ontem, conversão de unidades de temperatura. Então, o nosso primeiro exercício diz que um sistema A está em equilíbrio com outro B, e este não está em equilíbrio com outro C. Então, o que podemos dizer? Os sistemas A e C têm a mesma quantidade de calor. Primeiro, gente, que calor, um sistema nem pode possuir calor. Calor é transferência de energia, tá? E o A e o C não possuem também a mesma temperatura, porque ali diz que o C não está em equilíbrio térmico com o B. Então, ele não pode estar em equilíbrio térmico com o A também, tá? A temperatura de A é diferente de B, é igual, porque eles falaram que eles estão em equilíbrio térmico. A C. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. Essa é a alternativa correta, tá, gente? Nós vamos marcar aqui se eles estão em equilíbrio térmico, é porque eles estão com a mesma temperatura. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Agora, no exercício número 2, nós precisamos definir aqui o que é temperatura do ponto de vista microscópico. Nós vimos ontem, gente, que temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas, né? Então, nós vamos escrever isso aqui do ponto de vista microscópico. A temperatura é o grau de agitação médio molecular, né, das moléculas de uma substância. Tá, então aqui a resposta do exercício número 2. Temperatura é o grau de agitação média molecular de uma substância. Agora o exercício 3 está falando lá que os astrônomos descobriram uma estrela de nêutrons, que está a uma distância muito grande aqui da Terra. E essa estrela, que foi denominada de 3C58, deveria ter uma temperatura de cerca de 1,5 milhão de graus Celsius. Mas os cientistas descobriram que ela é bem mais fria do que isso. Em pouco mais de 800 anos, a superfície dela resfriou-se para uma temperatura de 1 milhão de graus Celsius. Então, de acordo com as informações do texto, essa estrela resfriou 500 mil graus Celsius, né? Porque ela tinha 1,5 milhão de graus Celsius e passou a ter 1 milhão. Então, 500 mil graus Celsius foi a variação de temperatura dela, que ela resfriou. Eu quero saber qual que é essa variação em Kelvin, tá? Que variação em Kelvin que corresponde a uma variação de 500 mil graus Celsius. Então, gente, como a escala Celsius e a escala Kelvin possuem 100 divisões, as duas possuem 100 divisões, então uma variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1 Kelvin, tá? As variações são iguais porque as duas escalas possuem a mesma quantidade de subdivisões entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então, esta variação, né, de temperatura corresponde a 500 mil kelvins. Tá? A variação da escala Celsius é a mesma variação da escala Kelvin. E no exercício 4, o exercício lá está falando que um certo corpo sofreu uma variação de temperatura de 37 graus Celsius. Nós queremos saber qual que é a temperatura que ele sofreu em Kelvin. Então, acabamos de falar que é a mesma coisa. Temperatura em Celsius e temperatura em Kelvin são iguais as variações. Então, 35 graus Celsius de variação equivale a uma variação de 35 Kelvin também. Tá? Então, finalizamos assim o nosso exercício 4. Agora, vamos passar para a página 17. Aqui no nosso exercício 5, está dizendo que uma senhora levou o filho dela, né, para o hospital e o médico explicou para ela o seguinte: minha senhora, a temperatura corporal de seu filho sofreu uma variação de mais 2 Kelvin. Então, qual que é a alternativa correta de acordo com o que eles afirmaram? Acabamos de falar, gente, que a temperatura em Kelvin, as variações de temperatura em Kelvin são iguais às variações de temperatura em Celsius.
Então, nós podemos afirmar aqui que se a temperatura dele sofreu uma variação de mais 2 Kelvin, nós podemos afirmar que a temperatura dele também aumentou 2 graus Celsius, tá? Alternativa correta, letra D. Agora vamos para o nosso exercício 6. O exercício 6 está falando lá sobre temperaturas, né? Então, lá, temperatura axilar. Temperatura normal encontra-se entre 35,5 e 37 graus, com a média de 36 a 36 graus e meio. Temperatura bucal varia de 36 até 37,4 e a temperatura retal varia de 36 a 37,5. Nós queremos transformar as temperaturas da região bucal para a escala Kelvin. Tá? Então, nós temos que transformar 36 graus Celsius e 37,4 graus Celsius para Kelvin. Pelas nossas equações lá, gente, transformações de graus Celsius para Kelvin, é só somar 273. Tá? Então, nós temos lá que pegar o nosso valor de 36, que é o primeiro, né? 36 graus Celsius é o primeiro valor que nós temos. E para descobrir a temperatura em Kelvin, nós vamos só somar 273. Então, 36 mais 273 é igual a 309 Kelvin. E a próxima temperatura, que é a temperatura de 37,4, também só precisamos somar 273 para transformar para Kelvin. 273 mais 37,4 é igual a 310,4 Kelvin. Então, nós vamos marcar lá, gente, a alternativa correta da resposta é a letra C. Tá? 309 e 310,4. Essa é a alternativa correta. Vamos agora para o nosso exercício 7. Está falando lá que sobre o botijão de gás. Então, a temperatura do botijão de gás pode chegar a 172 graus Fahrenheit, e daí isso permite que o gás escape. Então, nós queremos transformar essa temperatura, gente, para graus Celsius, tá? Vamos transformar 172 graus Fahrenheit para Celsius. Então, lembrando lá, nossa formulazinha é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, o C é o que nós queremos descobrir, que é a temperatura em Celsius. Então, eu repito, tá? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O F é a nossa temperatura em Fahrenheit. Aqui, no caso, ela vale 172. Aí, o menos 32 é da fórmula e o sobre 9 também é da fórmula, tá? Então, primeiro ali eu vou diminuir, gente. Repito aqui, ó, C sobre 5 e vou resolver lá do outro lado. Faço 172 menos 32, né? Que vai dar um valor de 140. E daí isso divididos por 9. Tá? Aí aqui para chegar na resposta final, eu vou dividir ali 140 por 9, que vai dar um valor de 15,55. E esse 5 que está embaixo do C passa para o outro lado multiplicando. E nós vamos ter aqui um valor de 77,7777 graus Celsius. Tá? A gente teve aqui uma dízima periódica. Então, a nossa alternativa correta vai ser aproximadamente 78. 77,7 é aproximadamente 78. Tudo bem? Vamos lá para o nosso exercício 8. Nós temos lá que uma temperatura é tal que 18 vezes o seu valor da escala Celsius é igual a menos 10 vezes o seu valor na escala Fahrenheit. O que significa isso matematicamente, gente? Vamos escrever aqui, ó. 18 vezes a temperatura dela em Celsius é igual a menos 10 vezes a temperatura dela em Fahrenheit. E eu quero saber que temperatura é essa. Então, pegando a nossa fórmula lá, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, aqui na verdade nós podemos isolar o C, ó, e passar o 18 para lá dividindo, tá? Ou na verdade aqui fica mais fácil isolar o F. Vamos isolar o F e passar o menos 10 para lá dividindo. 18 divididos por menos 10 vai dar menos 1,8C. Tá? Então, eu sei que o F é igual a menos 1,8C. E agora aqui, vamos colocar na nossa formulazinha. Então, C sobre 5 é igual a F. No lugar do F, eu vou colocar o que eu isolei ali, gente. Menos 1,8C. Tá? Menos 32 sobre 9.
Então, aqui eu vou ter que multiplicar em x, tá, gente? Vai ficar lá 9 vezes c, 9c. E aqui, vou ter que fazer 5 vezes menos 1,8, dá menos 9. E 5 vezes 32, que dá 160, tá? Então, o menos 9c vai passar para lá somando, vai ficar 18c igual a menos 160. E dividindo aqui 160 por 18, eu tenho 8,88. Então, a nossa temperatura C é menos 8,88 graus Celsius, tá? A minha temperatura F, consequentemente, gente, vai ser, ó, menos 1,8 vezes C, né? A nossa temperatura F que nós descobrimos aqui. Então, menos 1,8 vezes menos 8,88. Deixa eu só arrumar aqui o sinal. Eu vou ter aqui uma resposta de 16 graus, tá? 16 graus Fahrenheit. Então, nós vamos marcar x aqui na nossa alternativa B, tá? Quando eu multiplico menos 1,8 por menos 8,88, eu obtenho 16. E assim, agora vamos para o nosso último exercício, tá, pessoal? Aqui no nosso último exercício, nós queremos transformar 55 graus da escala N para a escala Celsius, tá? E ali eles falaram que a nossa escala N, ela tem os pontos de gelo igual a 25 graus N e ponto de vapor igual a 175 N. Então agora, gente, nesses exercícios aqui de escalas arbitrárias, que nós não temos fórmulas prontas, né, que para Celsius, Fahrenheit e Kelvin nós temos fórmulas prontas. Para esses exercícios não, então a gente tem que fazer a comparação das duas escalas, tudo bem? Como que eu faço isso aqui, gente? Ó, eu vou escrever aqui e montar. Ó, a minha escala Celsius, eu sei que tem aqui ponto de vapor 100, né? E essa minha outra escala aqui que eu estou estudando, a minha escala N, tem ponto de vapor 175. Aí já aqui a minha escala Celsius tem ponto de gelo 0 e a minha escala N tem um ponto de gelo 25. Eu vou marcar aqui, gente, arbitrariamente, uma temperatura aqui, C, que eu não sei, que eu preciso descobrir. Aqui do outro lado vai ser a minha temperatura aqui de 55 que o exercício me deu, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, aqui é a temperatura C que eu quero descobrir. E aqui é a temperatura de 55 que o exercício me deu. Isso que eu quero saber, 55 graus N equivale a quantos graus Celsius? Para montar, gente, a nossa fração de escalas arbitrárias, a gente faz assim. A menor variação sobre a variação total, tá? Então, aqui, ó, a menor variação é C menos 0. C menos 0 é C. Sobre a variação total. 100 menos 0, 100. Isso tem que ser igual aqui do outro lado. A menor variação, 55 menos 25, que é igual a 30, sobre a variação total, 175 menos 25, que é igual a 150, tá? E agora eu vou multiplicar aqui, 150 vezes C, 150C, e 100 vezes 30, 3.000. O meu 150 passa para lá dividindo, gente, e eu vou ter 3.000 divididos por 150, 20 graus Celsius, tá? Então, vocês vão marcar X na alternativa B. 20 graus Celsius é a resposta do nosso exercício. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Mandem foto lá das páginas 16 e 17 para validar a aula e até a próxima.